O ar-condicionado do escritório lutava contra o calor sufocante de dezembro em São Paulo. Marina secava a testa com as costas da mão enquanto finalizava o último relatório do ano, seus dedos dançando sobre o teclado com a pressa de quem já estava mentalmente de férias. Ao redor dela, a agência de marketing fervilhava com aquela energia típica de fim de ano. Metade euforia, metade exaustão. Marina, vamos pro happy hour ou vai ficar aí trabalhando até o ano que vem? Juliana, da equipe de design, pendurou-se na divisória do cubículo com aquele sorriso contagiante que não aceitava não como resposta. Já estou indo. Só preciso mandar isso aqui pra... Marina pausou quando seus olhos encontraram a silhueta elegante que cruzava o corredor. Cecília Mendonça, diretora de marketing, caminhava com aquela postura impecável que fazia qualquer roupa parecer saída de uma passarela. Hoje usava um blazer azul marinho que contrastava perfeitamente com sua pele morena e cabelos pretos presos em um coque impecável. Ainda babando pela chefe, Juliana sussurrou com cumplicidade. Amiga, todo mundo percebe como você fica quando ela passa. Marina sentiu o rosto queimar. Não fico de jeito nenhum. Só admiro o profissionalismo dela. Claro. E eu só admiro a Bruna Marquezine. Juliana riu, puxando Marina pela mão. Vem logo, o pessoal já deve estar pedindo as cervejas. O bar escolhido ficava a 2 quadras do escritório, um daqueles lugares típicos do centro de São Paulo, onde executivos se misturavam com estudantes e artistas de rua. As mesinhas na calçada já estavam ocupadas pela equipe quando Marina e Juliana chegaram. O céu alaranjado do entardecer pintava os prédios ao redor com tons dourados. Finalmente! Rafael, o coordenador de mídias sociais, levantou uma cerveja em saudação. Achei que iam me deixar beber sozinho com o pessoal do financeiro. Marina mal havia sentado quando a voz suave e controlada que ela conhecia tão bem ecoou atrás dela. Espero não estar atrapalhando a celebração dos subordinados. Todos se viraram. Cecília estava parada ao lado da mesa, uma pequena bolsa de couro pendurada no ombro, os óculos escuros ainda no rosto apesar do sol já estar se pondo. Chefe, claro que não. Rafael praticamente pulou para puxar uma cadeira. Senta aqui, vamos pedir mais cerveja. Marina observou enquanto Cecília aceitava o convite com um meio sorriso, removendo os óculos para revelar aqueles olhos castanhos profundos que sempre faziam o estômago de Marina dar um nó. Ela nunca havia visto a chefe em um ambiente tão informal. Era desconcertante e fascinante ao mesmo tempo. As primeiras cervejas desceram fácil, acompanhadas de risadas sobre os projetos desastrosos do ano e as campanhas que quase deram errado. Marina notou que Cecília bebia devagar, mas participava das conversas com comentários pontuais que revelavam um senso de humor afiado que ela raramente demonstrava no escritório. E você, Cecília? Juliana perguntou depois da terceira rodada. Vai viajar no Réveillon? Algum resort chique em Trancoso? Um silêncio breve pairou sobre a mesa. Cecília girou o copo entre os dedos, os olhos fixos na espuma dourada. Na verdade, vou ficar em São Paulo mesmo, sem planos específicos. A surpresa foi geral. A diretora de marketing, sempre tão impecável e organizada, sem planos para a virada do ano, foi então que aconteceu. Talvez fossem as 2 cervejas que Marina havia tomado rápido demais. Talvez fosse a forma como a luz alaranjada da rua fazia os olhos de Cecília brilharem. Talvez fosse simplesmente aquele desejo acumulado de meses se manifestando sem filtro. Quer passar o ano novo comigo, então? As palavras saíram da boca de Marina antes que seu cérebro pudesse censurá-las. O grupo inteiro congelou por um segundo que pareceu uma eternidade. Então Rafael soltou uma gargalhada. Marina dando em cima da chefe! Ousada! Os outros riram também, tratando como uma piada inocente. Marina forçou um sorriso, sentindo seu rosto arder como brasa. Era brincadeira, gente. Relaxa. Cecília também sorriu, mas havia algo nos seus olhos que Marina não conseguiu decifrar. Quem sabe, Marina? Quem sabe? A conversa seguiu para outros assuntos, mas Marina mal conseguia se concentrar. Cada vez que olhava na direção de Cecília, encontrava aquele olhar pensativo pousado nela.
E você? Já passou por aquela situação de falar algo sem pensar e imediatamente se arrepender? Aquele momento em que as palavras escapam e você só queria que a terra se abrisse? Marina estava vivendo isso. Mas o pior ainda estava por vir. O happy hour se estendeu até o céu estar completamente escuro, as luzes da cidade piscando como estrelas artificiais. Quando finalmente se despediram, Marina evitou olhar diretamente para Cecília, murmurando um boa noite genérico, antes de praticamente correr para o metrô. No vagão lotado rumo à Zona Leste, ela encostou a cabeça na porta de vidro e fechou os olhos. Que vergonha, Marina. Que vergonha absoluta. Seu celular vibrou. Mensagem de Juliana. Amiga, você foi icônica hoje. KKK, a cara da Cecília. Marina respondeu com um emoji de caveira e guardou o telefone. Pelo menos sexta seria o último dia de trabalho antes do recesso. Depois teria 2 semanas para esquecer aquela situação constrangedora. A manhã de sexta-feira chegou com o escritório meio vazio. Muita gente havia emendado o feriado, e quem havia comparecido estava claramente de corpo presente, mas mente já nas férias. Marina chegou cedo, esperando poder se esconder entre relatórios e evitar qualquer interação desnecessária. Mal havia ligado o computador quando uma sombra se projetou sobre sua mesa. Marina, bom dia. Podemos conversar um momento? Ela ergueu os olhos lentamente. Cecília estava ali, impecável como sempre em um vestido preto simples mas elegante, uma pasta de couro debaixo do braço. Mas havia algo diferente em sua expressão. Algo que Marina não conseguia nomear. Claro, chefe. Algum problema com o relatório que enviei ontem? Não é sobre trabalho. Cecília olhou ao redor, notando os poucos colegas presentes. Pode vir comigo à minha sala? O coração de Marina disparou. Ela ia ser demitida. Obviamente. Tinha passado dos limites ontem, sido desrespeitosa com uma superior. Que idiota. A sala de Cecília ficava no canto do andar, com janelas que ofereciam uma vista parcial do Minhocão. Era um espaço minimalista, mesa de vidro, cadeiras de design, uma estante com livros de marketing e alguns prêmios da indústria. Cecília fechou a porta atrás delas e gesticulou para Marina sentar. Eu quero me desculpar por ontem. Marina começou antes que Cecília pudesse falar. Foi totalmente inapropriado. Eu bebi e falei sem pensar. Não quis desrespeitar ou... Marina. A voz de Cecília era suave, mas firme. Por favor, me deixa falar. Marina fechou a boca, as mãos suando. Cecília se sentou na cadeira ao lado em vez de atrás da mesa, eliminando a barreira formal entre elas. Respirou fundo. Aquele convite de ontem ainda vale? Marina piscou. 1 vez. 2 vezes. Certamente havia entendido errado. Perdão? O convite para passar o ano novo juntas. Ainda vale? Cecília repetiu. E pela primeira vez desde que Marina a conhecia, ela parecia... vulnerável. Eu sei que foi uma brincadeira, mas eu realmente vou ficar sozinha na virada. E percebi que não quero. O silêncio na sala era tão denso que Marina conseguia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Você está falando sério? Cecília assentiu. Terminei um relacionamento de 6 anos em outubro. Minha ex ficou com o nosso grupo de amigos. Minha família está em Recife e eu não quis viajar para lá esse ano. Ontem, quando você brincou, percebi que seria bom ter companhia, sua companhia especificamente. Marina abriu e fechou a boca, tentando processar a informação. Cecília era lésbica. Cecília havia terminado um relacionamento. Cecília estava aceitando o convite que Marina havia feito bêbada. Eu não tenho planos elaborados nem nada. Marina finalmente conseguiu articular. Ia passar em casa mesmo. Talvez fazer uma janta simples. Parece perfeito. Um sorriso pequeno, genuíno, iluminou o rosto de Cecília. Posso levar vinho? Pode. Pode sim. Marina ainda estava processando a realidade da situação. Mas isso não vai ser estranho? Você é minha chefe. Vai ser estranho sim, Cecília admitiu. Mas honestamente, estou cansada de passar datas importantes sozinha só porque é inapropriado ou complicado me conectar com pessoas. Nós 2 somos adultas. Podemos simplesmente jantar e assistir os fogos como amigas, não pode? Amigas.
A palavra ressoou na mente de Marina com um misto de decepção e alívio. Claro, como amigas, Cecília se levantou, sua postura profissional voltando ao lugar como uma armadura. Ótimo. Me manda seu endereço por e-mail. E Marina? Obrigada. Por ontem ter tido a coragem de brincar, quero dizer. Quando Cecília saiu da sala, Marina ficou sentada por longos minutos, olhando para o nada. Havia acabado de combinar de passar o ano novo com sua chefe. Sua chefe que era lésbica, sua chefe que tinha olhado para ela com aqueles olhos que faziam suas pernas bambearem. Meu Deus! Ela murmurou para si mesma. O que eu acabei de fazer? Mas no fundo, bem no fundo, um sorriso teimoso começava a formar nos seus lábios. Se você está ouvindo essa história, comenta aqui embaixo de qual cidade você é. Quero saber de onde vocês estão me acompanhando nessa jornada. E já aproveita e segue o canal, porque essa história está só começando. Os dias entre a conversa na sala de Cecília e a véspera do Ano Novo passaram em uma névoa surreal para Marina. Ela oscilava entre a empolgação adolescente e o pânico completo. Quantas vezes olhou para o e-mail que havia enviado com seu endereço? Incontáveis. Quantas vezes Cecília havia respondido? Uma única vez. Recebido. Até dia 31. C. A letra C. Marina havia analisado aquela letra solitária como se fosse um hieróglifo egípcio. Era formal? Carinhosa? Apenas prática? Você está pirando, Juliana diagnosticou durante um almoço na casa de Marina, 3 dias antes do Réveillon. E eu estou amando cada segundo disso. Marina revirava o guarda-roupa pela 15ª vez, jogando roupas na cama. Não sei o que vestir. Não pode ser muito arrumado porque é em casa, mas também não pode ser largado demais. E se ela achar que estou tentando impressionar? Ou pior, e se ela achar que não me importo? Calma, neurótica. Juliana pegou uma blusa verde esmeralda do monte. Essa aqui. Realça seus olhos e é casual elegante. Perfeita. Você acha? Marina segurou a blusa contra o corpo, olhando-se no espelho. Eu sei. Confia. Juliana se jogou na cama, entre pilhas de roupas rejeitadas. Mas me conta uma coisa. O que você realmente espera dessa noite? Marina pausou. Era uma boa pergunta. Uma pergunta que ela vinha evitando fazer a si mesma. Não sei. Quer dizer, ela deixou claro que somos amigas, né? Que vai ser algo casual, sem pressão. Mas você quer que seja só isso? O silêncio foi resposta suficiente. Juliana se sentou, sua expressão tornando-se mais séria. Marina, olha, eu te conheço há 3 anos. Vi você passar por aquele namoro morno com a Patrícia. Vi você se descobrindo. Vi você se assumindo. E nunca, nunca mesmo, vi você olhar para alguém do jeito que olha para Cecília. É meio óbvio assim? É muito óbvio assim. O Rafael até fez uma aposta de quando vocês vão finalmente ficar juntas. Vocês apostaram sobre minha vida amorosa? Com dinheiro e tudo. Eu apostei em fevereiro, sou otimista. Juliana riu da cara de choque de Marina. Mas, falando sério, amiga, só seja você mesma. A Cecília não teria aceitado o convite se não quisesse estar com você. E olha, ela é recém-separada, então talvez não role nada além de uma amizade mesmo. Mas as melhores coisas começam assim, sem expectativa. Marina assentiu, guardando essas palavras como um talismã. A véspera do Ano Novo amanheceu com aquele clima único que São Paulo tem nos últimos dias de dezembro, uma mistura de alívio por sobreviver a mais um ano e ansiedade pelo que está por vir. Marina acordou às 7 da manhã, apesar de ter dormido tarde revirando detalhes na cabeça. Sua casa, um apartamento de 2 quartos na Vila Matilde que ela dividia com um gato laranja chamado Pixinguinha, nunca havia recebido tanta atenção. Ela limpou, organizou, limpou de novo. Trocou as toalhas do banheiro 3 vezes, até decidir quais combinavam melhor com o ambiente. Arrumou revistas na mesinha de centro em um leque perfeito. Depois bagunçou tudo porque parecia artificial demais. Pixinguinha, estou enlouquecendo, ela disse para o gato, que a observava com aquela indiferença felina característica do sofá. O menu havia sido planejado com cuidado.
Nada muito elaborado que pudesse dar errado e causar constrangimento, mas também nada simplório demais. Marina havia decidido por um risoto de camarão, algo que ela fazia bem e que parecia sofisticado o suficiente. De sobremesa, um pavê de chocolate que estava gelando na geladeira desde a noite anterior. Às 5 da tarde, ela finalmente se permitiu tomar banho e se arrumar. A blusa verde esmeralda que Juliana havia escolhido, uma calça jeans escura, o cabelo solto em ondas naturais. Maquiagem leve, apenas um delineado e gloss. Discreta, mas cuidadosa. Às 6h15, o interfone tocou. Marina quase derrubou o frasco de perfume que estava passando. Checou o relógio. Cecília estava 15 minutos adiantada. Isso era bom? Ruim? Significava ansiedade também? Oi, sou eu. A voz de Cecília ecoou pelo interfone. Sobe. É o 302. Marina abriu a porta do apartamento e ficou esperando no corredor, o coração uma bateria de escola de samba no peito. Ouviu o elevador chegar, as portas se abrindo, e então Cecília apareceu. Se Marina achava que sua chefe era bonita no escritório, vê-la em roupas casuais foi um soco no estômago. Cecília usava uma calça de linho branca e uma blusa de alças finas em tom coral, o cabelo solto caindo em ondas sobre os ombros. Carregava uma bolsa de palha de onde sobressaía o gargalo de uma garrafa de vinho e um embrulho que parecia uma caixa de bombons. Oi, Cecília disse, e havia um nervosismo em sua voz que Marina nunca havia ouvido antes. Cheguei muito cedo. Desculpa, não quis pegar trânsito e acabei me adiantando. Não, entra, por favor. Marina se afastou da porta, e pela primeira vez desde que se conheciam, Cecília Mendonça entrou em seu espaço pessoal. Observar sua chefe olhando ao redor do apartamento modesto foi uma experiência estranha. Cecília morava em um flat em Pinheiros. Marina sabia disso por comentários de escritório. Um lugar provavelmente minimalista e caro. Seu apartamento na Zona Leste, com seus móveis herdados da mãe e decoração eclética, era o oposto disso. Sua casa é linda, Cecília disse, e soou genuíno. Tem tanta personalidade, e esse deve ser o famoso pixinguinha que você menciona nas conversas de café. O gato traidor havia se aproximado de Cecília e agora se esfregava em suas pernas. Ele nunca é assim com estranhos. Marina comentou surpresa. Animais me amam. Cecília se abaixou para fazer carinho no gato, um sorriso suave no rosto. Ou talvez ele saiba que sou inofensiva. Houve algo na forma como ela disse isso último, um subtexto que Marina não conseguiu decifrar completamente. Trouxe vinho e chocolate, Cecília disse, endireitando-se e entregando os itens para Marina. Não sabia suas preferências, então fui de tinto e ao leite. Espero que esteja bom. Marina olhou para o rótulo da garrafa. Era um vinho argentino que custava pelo menos R$ 200, e a caixa de bombons era importada. Cecília, você não precisava trazer nada tão caro. Eu quis. Os olhos castanhos de Cecília encontraram os dela. Você está me salvando de passar a virada sozinha no sofá assistindo reprises. É o mínimo que posso fazer. O apartamento de repente pareceu menor, o ar mais denso. Bom, Marina limpou a garganta. Deixa eu guardar isso e... Quer tomar vinho agora ou prefere água, suco? Vinho está ótimo. Marina seguiu para a cozinha, suas mãos tremendo levemente enquanto abria a garrafa. Atrás dela, ouviu Cecília se movendo pela sala, provavelmente observando as fotos na estante, os livros empilhados, os pôsteres de bandas nas paredes. Você gosta de MPB? A voz de Cecília veio da sala. Amo. Herdei isso da minha mãe. Ela tocava Elis Regina e Chico Buarque em casa todo dia. Minha mãe também. Acho que é uma coisa de família nordestina. Marina voltou para a sala com 2 taças de vinho. Cecília estava parada em frente à estante de fotos, olhando para uma em particular. Marina e mais 3 garotas em uma parada LGBT, todas pintadas com as cores do arco-íris. Foi no ano passado, Marina explicou, entregando uma taça para Cecília. Minha primeira parada depois de me assumir. Foi libertador. Cecília pegou a taça, mas seus olhos permaneceram na foto. Deve ter sido incrível. Eu nunca fui.
Sempre inventava desculpas: trabalho, viagem, cansaço. Mas a verdade é que tinha medo. Medo de quê? De ser vista, de ser julgada, de confirmar algo que passei anos tentando manter privado. Cecília tomou um gole longo de vinho. Meu relacionamento anterior era discreto ao extremo. Nunca saíamos de mãos dadas. Nunca postávamos fotos juntas. Ela dizia que era porque nossa vida privada não era assunto de ninguém, mas no fundo eu sabia que ela tinha vergonha. Marina sentiu uma pontada de raiva por alguém que nem conhecia. Que absurdo. Você não tem nada de que se envergonhar. Cecília finalmente olhou para ela, e havia uma vulnerabilidade crua em seus olhos. Eu sei disso aqui. Ela tocou a cabeça. Mas aqui, tocou o peito. Ainda estou aprendendo. O momento se estendeu entre elas, carregado de significado. Marina queria dizer algo profundo, algo reconfortante, mas as palavras pareciam inadequadas. Foi Pixinguinha quem quebrou o momento, miando alto, exigindo atenção. Ambas riram, a tensão se dissipando. Acho que alguém está com ciúmes, Cecília disse, abaixando-se novamente para acariciar o gato. Ele é bem dramático quando quer. Marina se sentou no sofá, Cecília a acompanhando. Mas falando em drama, preciso começar a preparar o jantar em breve. Vai ser risoto de camarão. Você gosta? Amo risoto. Posso ajudar? A ideia de Cecília em sua cozinha, cozinhando ao seu lado, era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Claro, mas te aviso que minha cozinha é bem apertada. Vamos ter que trabalhar em proximidade. Eu não me importo se você não se importar. E lá estava de novo, aquele subtexto, aquela linha tênue entre amizade e algo mais. As duas se moveram para a cozinha e Marina começou a separar os ingredientes. Cecília lavou as mãos e perguntou o que fazer primeiro. Pode picar a cebola? Marina sugeriu. As facas estão naquela gaveta. Trabalhar lado a lado na cozinha pequena era uma dança cuidadosa. Cecília se movia com a mesma elegância que demonstrava no escritório, mas havia uma leveza nova ali, uma descontração. Seus braços se esbarravam ocasionalmente. Pedidos de licença eram trocados com sorrisos. Você cozinha bem? Marina perguntou enquanto refogava o alho. Razoavelmente. Aprendi por necessidade quando me mudei de Recife, mas nada elaborado. Minha especialidade é omelete. Cecília riu de si mesma. Patético para uma mulher de 32 anos, eu sei. Omelete é subestimado. Um bom omelete requer técnica. Você é muito gentil. Cecília terminou de picar a cebola e levou até Marina. Mas posso admitir que estou ansiosa para provar esse risoto. Cheira incrivelmente bem. Elas caíram em um ritmo confortável. Marina cozinhava enquanto Cecília preparava a mesa. Escolhia a playlist. Acabaram concordando em uma seleção de bossa nova. Enchia as taças de vinho. A conversa fluía naturalmente, indo de tópicos leves como séries que estavam assistindo até assuntos mais profundos. Posso te fazer uma pergunta? Marina disse enquanto mexia o risoto. Como foi para você? Se assumir, quero dizer. Você disse que mantinha as coisas privadas. Cecília estava encostada no batente da porta da cozinha, observando Marina cozinhar. Foi complicado. Minha família é conservadora, evangélica. Quando contei para minha mãe aos 23 anos, ela literalmente desmaiou. Meu pai não falou comigo por 2 anos. Meu Deus, Cecília, ficou melhor com o tempo. Eles não celebram, mas toleram. É um progresso, eu suponho. Ela tomou um gole de vinho. E você? Sua família sabe? Minha mãe foi incrível. Ela meio que já sabia antes de eu mesma saber, sabe? Disse que só queria que eu fosse feliz. Marina sorriu com a lembrança. Meu pai levou mais tempo para processar, mas ele se esforçou. Pediu para eu explicar, fez perguntas. Hoje em dia ele pergunta se estou namorando alguém do mesmo jeito que perguntaria se eu fosse hétero. Você tem sorte. Eu sei. E sinto muito que sua família não te deu isso. Cecília deu de ombros, mas Marina podia ver a mágoa antiga naquele gesto. O risoto ficou pronto às 8h30. Elas se sentaram à mesinha de jantar que Marina tinha encostado na janela, de onde podiam ver uma pequena fatia do céu de São Paulo. A cidade já começava a pulsar com a energia do ano novo.
Fogos de artifício esporádicos iluminavam o horizonte. Está perfeito, Cecília disse depois da primeira garfada. Sério, Marina? Você podia trabalhar em um restaurante? Exagero, mas obrigada. Marina sentiu seu rosto esquentar com o elogio. Elas comeram devagar, saboreando tanto a comida quanto a companhia. A segunda garrafa de vinho foi aberta. Essa Marina tinha comprado, um tinto nacional mais modesto, mas que harmonizava bem. Posso ser honesta sobre uma coisa? Cecília disse quando os pratos estavam quase vazios. Claro. Eu estava nervosa para hoje, muito nervosa. Ela girou a taça entre os dedos. Porque não era só sobre não querer ficar sozinha na virada. Era sobre querer especificamente estar com você. O coração de Marina pulou uma batida. Eu percebi algo nos últimos meses. Cecília continuou, seus olhos fixos no vinho como se estivesse confessando para ele ao invés de para Marina. Percebi que sempre ficava mais animada nos dias que tínhamos reunião de equipe, que procurava desculpas para passar pela sua mesa, que prestava atenção quando você falava sobre seus fins de semana. Cecília, deixe eu terminar, por favor. Cecília finalmente ergueu os olhos. Quando você fez aquele convite de brincadeira no bar, algo clicou. Pensei, ela também sente? Ou sou só eu que estou interpretando errado? Passei a noite inteira acordada pensando nisso. E de manhã, decidi que se você estava brincando, pelo menos teria uma noite agradável. Mas se não estava... Se havia uma chance de você sentir alguma coisa também, Marina não conseguia respirar direito. Não estava brincando. Quer dizer, falei meio de brincadeira. Mas o sentimento era real. Cecília, eu gosto de você. Muito. Tem meses. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Era carregado de possibilidade, de caminhos se abrindo. Cecília se levantou da cadeira e caminhou até a janela. Marina a seguiu, parando ao seu lado. Abaixo delas, São Paulo fervilhava com vida. Nas ruas, famílias começavam a se reunir. Ao longe, torres de prédios cintilavam. Eu não quero te pressionar, Cecília disse suavemente. Acabei de sair de um relacionamento. Você é minha subordinada. Tem 1000 razões pelas quais isso seria complicado. Tem. Marina concordou. Mas também tem razões pelas quais poderia dar certo. Cecília se virou para olhá-la. Estavam tão próximas que Marina podia contar as pintinhas douradas em seus olhos castanhos. Como quais? Como o fato de que toda vez que você entra na sala, meu dia melhora. Como você ser a pessoa mais inteligente e inspiradora que já conheci. Como... Marina engoliu em seco, tomando coragem. Como eu nunca senti isso por ninguém antes. Marina... O nome saiu como um suspiro dos lábios de Cecília. Nenhuma das duas sabia quem se moveu primeiro. Talvez tivessem se movido juntas. Mas, de repente, não havia espaço entre elas. E os lábios de Cecília tocavam os de Marina com uma suavidade devastadora. Era um beijo pergunta. Um beijo possibilidade. Um beijo que dizia, e se? Quando se separaram, ambas estavam sem fôlego. Isso foi... Marina começou. Eu sei... Mas e agora? Cecília passou a mão pelo rosto de Marina, afastando uma mecha de cabelo. Agora a gente curte o resto dessa noite. E depois, a gente descobre. Sem pressão. Sem expectativas. Só vendo onde isso pode ir. Marina assentiu. Era tudo o que ela podia pedir. Mais do que ela havia se permitido esperar. O relógio na parede mostrava 11h20. Menos de 1 hora para a meia-noite. E aqui estamos nós, prestes a entrar no momento mais emocionante da história. Já seguiu o canal? Não perde os próximos capítulos, porque essa jornada está ficando cada vez mais intensa. O apartamento havia se transformado em uma bolha separada do resto do mundo. Lá fora, São Paulo se preparava para explodir em celebração. Mas ali dentro, o tempo parecia ter adquirido sua própria velocidade, mais lenta e densa. Depois do beijo, Marina e Cecília voltaram para o sofá, dessa vez sentadas mais próximas, os joelhos se tocando. Pixinguinha, aparentemente satisfeito com a evolução dos acontecimentos, havia se enroscado entre as duas. Conta mais sobre você, Cecília pediu, sua mão brincando distraidamente com o cabelo de Marina. O gesto era tão natural, tão íntimo,
que fazia o estômago de Marina dar voltas. Quero saber tudo que não está no seu currículo. Marina riu. Tudo? Pode levar a noite inteira. Temos tempo. Então Marina contou. Sobre crescer em São Miguel Paulista, dividindo um quarto minúsculo com 2 irmãs. Sobre descobrir sua paixão por marketing assistindo propagandas antigas no YouTube quando deveria estar estudando para o vestibular. Sobre a primeira vez que se apaixonou por uma menina, aos 16 anos, pela melhor amiga, que nunca soube. Foi devastador, Marina admitiu, porque percebi que o que eu sentia era totalmente diferente do que sentia pelos meninos que me paqueravam na escola. Era mais profundo, mais real e também mais assustador. Cecília ouvia com atenção total, seus olhos nunca deixando o rosto de Marina. Quando você soube mesmo? Soube de verdade aos 20. Estava na faculdade e conheci uma garota no centro acadêmico. A gente ficou em uma festa e foi como finalmente encontrar a estação de rádio certa depois de anos ouvindo só estática, sabe? Eu sei exatamente. Cecília sorriu. Para mim foi parecido. Tinha 19 anos. Estava no 2º ano de comunicação em Recife. Uma colega de classe me convidou para sair e eu fiquei tipo, é só amizade, né? Mas quando ela me beijou no fim da noite... Cecília fez uma pausa, perdida na memória. Meu mundo inteiro fez sentido de repente. E seus pais descobriram logo depois? Não, consegui esconder por 4 anos. Namoros secretos, histórias elaboradas sobre amigas, mas era exaustivo e degradante. Quando finalmente contei, foi mais por cansaço do que coragem. Marina apertou a mão de Cecília. Mas você contou. E sobreviveu. Sobrevivi. Mas cicatrizes ficam. Cecília olhou para suas mãos entrelaçadas. Minha ex, a Ana, ela entendia isso. Ou pelo menos dizia entender. A gente se conheceu aqui em São Paulo. Eu tinha 25, ela 28. Éramos perfeitinhas no papel. 2 mulheres bem-sucedidas, apartamento bonito, vida organizada. Mas nunca foi paixão, sabe? Era conforto, previsibilidade. A gente funcionava como parceiras de negócios mais do que como namoradas. Cecília suspirou, e aos poucos fui percebendo que estava mais sozinha dentro do relacionamento do que estaria fora dele. Então terminei. Ela levou bem? Ela ficou aliviada, na verdade. Confessou que também sentia o mesmo há tempos, mas não sabia como falar. A gente se separou amigavelmente. Ela ficou com os amigos mútuos. Eu fiquei com meu trabalho e meu flat vazio. A tristeza na voz de Cecília era palpável. Marina puxou-a para mais perto, e Cecília naturalmente encostou a cabeça em seu ombro. Não precisa estar vazio para sempre, Marina disse suavemente. Eu sei. Mas também me assusta, entende? A ideia de me abrir de novo, de ser vulnerável, especialmente em uma situação tão complicada quanto essa. Por eu trabalhar para você? Não é só isso. É porque você é jovem, é porque você é incrível, é porque tenho medo de estragar tudo isso antes mesmo de começar. Marina se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos de Cecília. Ei, eu tenho 26 anos. Não sou uma criança. E sim, trabalho para você. Mas somos adultas profissionais. A gente consegue separar as coisas se decidir tentar. Se decidir tentar, Cecília repetiu. Você quer tentar? Eu quero. A resposta saiu sem hesitação. Mas também quero que você tenha certeza. Não quero ser um rebound ou uma distração. Você não é. Cecília tocou o rosto de Marina com uma delicadeza reverente. Marina, eu passei 3 meses tentando não sentir isso. Tentando convencer a mim mesma que era só admiração profissional, ou solidão pós-separação, ou qualquer outra coisa que não fosse o que realmente era. E o que era? Era eu me apaixonando por você um pouquinho a cada dia. O coração de Marina explodiu em fogos de artifício próprios. Ela puxou Cecília para outro beijo, esse mais profundo, mais seguro. Quando se separaram, ambas estavam sorrindo como adolescentes. Do lado de fora, fogos começavam a estourar com mais frequência. Marina olhou para o relógio. 11h45. 15 minutos para a virada, ela anunciou. Vamos para a laje? Dá para ver uma parte dos fogos daqui de cima. Tem laje? Tem.
compartilhada com o prédio, mas ninguém costuma usar. Vem, elas subiram a escada estreita que levava ao terraço. A noite de São Paulo se estendia diante delas em um mosaico de luzes e sons. Ao longe, o centro da cidade brilhava. Mais perto, prédios residenciais estavam iluminados, janelas abertas com famílias já reunidas para a contagem regressiva. O ar estava morno, típico do verão paulistano. Marina e Cecília se posicionaram na beirada do parapeito, olhando a cidade que nunca dormia. Quando eu era criança, Marina começou, minha mãe sempre dizia que a virada do ano era mágica, que era o único momento do ano em que todo mundo do mundo inteiro parava ao mesmo tempo para desejar algo melhor. Eu adorava essa ideia. Ainda acredita nisso? Acho que sim. Não na magia literal, mas na intenção. No simbolismo de deixar algo para trás e começar de novo. Marina olhou para Cecília. E você? Costuma fazer promessas de ano novo? Costumo fazer e nunca cumprir. Cecília admitiu com um riso. Ano passado prometi que ia viajar mais. Viajei 2 vezes, ambas a trabalho. Ano retrasado prometi que ia aprender francês. Aprendi exatamente 3 frases. Então esse ano vamos fazer diferente. Vamos fazer promessas que realmente queremos cumprir. Como qual? Marina pensou por um momento. Eu prometo ser mais corajosa. Não só em relacionamentos, mas em tudo. No trabalho, na vida. Chega de me fazer pequena porque tenho medo de falhar. Cecília assentiu, claramente tocada. Essa é boa. A minha... Ela pausou, olhando para o horizonte. Eu prometo parar de me punir por coisas que não posso controlar. Como a reação dos meus pais, como o fim do meu relacionamento anterior. Como... Olhou para Marina. Como me permitir sentir isso aqui sem culpa? Isso aqui? Você, nós, seja lá o que isso for ou possa se tornar. De algum lugar nas redondezas, alguém ligou um rádio alto. A voz de um locutor animado contava. Faltam 5 minutos, pessoal. 5 minutos para 2026. Rápido, Cecília disse de repente. Me conta uma coisa sobre você que ninguém mais sabe. Algo que você nunca contou para ninguém. Marina piscou, surpresa com a pergunta. É assim, do nada? É. Quero saber algo que seja só meu, um segredo seu. Marina pensou. Havia coisas que ela guardava, claro. Pequenos constrangimentos, medos íntimos. Mas o que compartilhar com Cecília? Ok. Tem uma música que eu ouço toda vez que estou triste ou com medo. É Cálice, do Chico Buarque. E eu choro toda vez, sem exceção. Tem algo naquela música que me destroça e me reconstrói ao mesmo tempo. Cecília sorriu. Isso é lindo. E muito você. Sua vez. Cecília mordeu o lábio, pensando. Eu tenho um caderno físico, desses com capa dura. E toda vez que acontece algo importante na minha vida, bom ou ruim, eu escrevo uma carta para mim mesma. Tipo um registro de como me sentia naquele momento específico. Sério? Isso é incrível. É meio cafona, né? É perfeito. Marina tocou o rosto de Cecília. Você vai escrever sobre hoje? Com certeza. Mas ainda não sei como vai terminar. 3 minutos, o locutor gritou. As ruas abaixo começavam a se encher. Pessoas saíam de suas casas, segurando taças, abraçando familiares. A energia era palpável, uma corrente elétrica de esperança e expectativa. Posso te contar outra coisa? Marina disse, sua voz quase um sussurro. Desde que te conheci, você virou a régua. Sabe quando você gosta de alguém e de repente todas as músicas, todos os filmes, todas as coisas bonitas que você vê te lembram dessa pessoa? É assim. São Paulo inteira me lembra você agora. Cecília tinha lágrimas nos olhos. Marina. Não estou dizendo isso para te pressionar. Marina continuou rapidamente. Sei que você precisa de tempo, que acabou de sair de um relacionamento. Só queria que você soubesse que não está sozinha nisso que está sentindo. Eu sei. Cecília limpou uma lágrima que escapou. Eu sinto o mesmo. Assusta o quanto sinto. 2 minutos. Elas se viraram para ficar de frente uma para a outra. Ao redor delas, a cidade se preparava para explodir em celebração. Mas naquele momento, no terraço daquele prédio na Zona Leste, existia apenas as duas. Quer saber uma coisa? Cecília disse. Eu estava apavorada para essa noite.
com medo de ficar sozinha, de ter tempo demais para pensar sobre como minha vida tinha desmoronado. E agora? E agora? Agora estou mais feliz do que estive em anos. A contagem regressiva começou nas ruas. Centenas de vozes se unindo. 10. Marina e Cecília entrelaçaram os dedos. 9. Obrigada por ter sido corajosa, Cecília sussurrou. 8. Obrigada por ter aceitado, Marina respondeu. 7. O céu começou a se iluminar com os primeiros fogos antecipados. 6. Marina? 5. Sim? 4. Eu quero tentar. De verdade, quero ver onde isso pode ir. 3. Marina sorriu através das lágrimas. Eu também. 2. Elas se aproximaram. 1. Feliz Ano Novo! O beijo aconteceu exatamente à meia-noite, enquanto São Paulo explodia em cores. Fogos de artifício pintavam o céu de dourado, vermelho, verde, azul. O barulho era ensurdecedor, mas tudo que Marina conseguia ouvir era o batimento do próprio coração. Quando se separaram, ambas estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Feliz Ano Novo, Cecília disse. Feliz Ano Novo, Marina respondeu. Elas ficaram no terraço por mais meia hora, observando os fogos, trocando beijos ocasionais, simplesmente estando juntas. Quando finalmente desceram de volta para o apartamento, a cidade havia se acalmado um pouco, mas a energia entre elas ainda pulsava forte. Quer café? Sobremesa? Marina ofereceu. Café sim. Sobremesa podemos deixar para depois. Ainda é cedo. Cedo. A palavra carregava promessa. Significava que Cecília não estava com pressa de ir embora. Na cozinha, enquanto a cafeteira fazia seu trabalho, elas dançaram ao som de uma playlist aleatória. Era desajeitado e perfeito ao mesmo tempo. Cecília pisou no pé de Marina 2 vezes. Marina esbarrou na mesa e quase derrubou as xícaras. Não somos muito boas nisso, Cecília observou rindo. Vamos melhorar com a prática. Elas se sentaram no sofá com as xícaras de café, Pixinguinha finalmente tendo se retirado para o quarto. A conversa fluiu para tópicos mais leves, filmes favoritos, lugares que queriam conhecer, comidas que detestavam. Então você odeia chuchu, mas ama quiabo? Marina estava incrédula. Como isso é possível? São texturas completamente diferentes. Quiabo é crocante quando bem feito. Chuchu é só água insossa com formato. Vou fingir que não ouvi você insultar o chuchu na minha frente. Era quase 3 da manhã quando Cecília finalmente olhou para o relógio e suspirou. Deveria ir. Você deve estar cansada. Não estou. Marina mentiu. Estava exausta, mas não queria que a noite terminasse. Eu também não. Cecília sorriu. Mas amanhã, hoje, tecnicamente, é dia 1º, e a gente precisa pensar sobre o que vem depois. Você está arrependida? O medo na voz de Marina era palpável. Nem um pouco. Estou assustada, mas não arrependida. São coisas diferentes. Cecília segurou as mãos de Marina. Mas precisamos ser inteligentes sobre isso. No trabalho, nada muda ainda. Não até a gente entender o que é isso aqui, onde está indo. Marina assentiu. Era sensato. Frustrante, mas sensato. Então a gente só continua sendo chefe e funcionária na segunda? Na segunda-feira estamos de férias ainda. Mas quando voltarmos, sim. Pelo menos por enquanto. Até a gente ter certeza de que isso é real, de que vai durar. E se for, real, quero dizer. Cecília se inclinou para beijar a testa de Marina. Se for, a gente descobre juntas. Conversamos com RH, estabelecemos limites, fazemos do jeito certo. Mas por enquanto, isso aqui é só nosso. Marina acompanhou Cecília até a porta. A despedida foi longa, pontuada por múltiplos beijos e promessas de se falarem no dia seguinte. Marina, Cecília disse no corredor, já em frente ao elevador. Sim? Essa foi a melhor virada de ano que já tive. Para mim também. O elevador chegou. Cecília entrou, mas segurou a porta antes que fechasse. Dorme bem. E sonha comigo. Então ela foi embora,
deixando Marina encostada no batente da porta com um sorriso bobo no rosto. Dentro do apartamento, Marina se jogou no sofá, abraçou uma almofada e soltou um grito abafado de pura alegria. Pixinguinha apareceu do quarto, olhando-a com desaprovação felina. Eu sei. Estou sendo ridícula, ela disse para o gato. Mas Pixim, ela sente o mesmo. A Cecília sente o mesmo. O gato miou e voltou para o quarto, claramente não impressionado. Marina pegou o celular. Tinha mensagens de Juliana, dos pais, de amigos desejando feliz ano novo. Mas ela abriu uma conversa nova e digitou. Cheguei em casa, ainda pensando em você. C. A resposta de Cecília veio quase instantaneamente. Eu também. Hoje foi especial. Dorme bem, Marina. Feliz 2026. Marina abraçou o celular contra o peito e olhou para o teto. O ano havia começado da melhor forma possível. Mas lá no fundo, uma pequena voz sussurrava. E agora? Como elas navegariam isso? Como transformariam aquela noite mágica em algo sustentável na luz dura da realidade? Essas eram perguntas para amanhã. Por enquanto, Marina se permitiu apenas sentir a felicidade pura e simples de ter encontrado alguém que fazia seu coração disparar. O resto, elas descobririam juntas. Os primeiros dias de janeiro passaram em uma névoa dourada. Marina e Cecília trocavam mensagens constantemente. Bom dia com emojis de café, boa noite com corações, comentários aleatórios durante o dia sobre coisas que viam e lembravam uma da outra. No terceiro dia do ano, encontraram-se para um brunch em um café na Vila Madalena. Era território neutro, longe do escritório e das pessoas que as conheciam. Cecília chegou usando óculos de sol enormes e um vestido leve de verão, o cabelo preso em um rabo de cavalo descontraído. Tá se escondendo? Marina provocou quando ela se sentou. Um pouco, Cecília admitiu, removendo os óculos. Paranoia. Mas também o sol está realmente forte. Elas pediram ovos mexidos, pão francês na chapa, suco de laranja. A conversa fluía naturalmente, como se conhecessem há anos ao invés de semanas. Marina contou sobre o almoço de ano novo na casa da mãe, onde teve que aguentar perguntas sobre namoro das tias. Quase contei sobre você, ela admitiu. Mas achei que era cedo demais. Foi bom ter segurado. Cecília concordou. A gente ainda está descobrindo o que é isso aqui. E o que você acha que é? Cecília cortou um pedaço de pão pensativa. Honestamente, sinto que é o começo de algo importante, mas também tenho medo de estar idealizando por causa do contexto romântico da virada. Você sempre é tão analítica sobre seus sentimentos? Sempre. É uma bênção e uma maldição. Cecília sorriu. Meu terapeuta diz que preciso aprender a apenas sentir sem dissecar tudo. Você faz terapia? Há 3 anos. Começou quando percebi que estava infeliz no relacionamento. Continuou depois. Tem me ajudado muito. Cecília pausou. Inclusive, levei você como tema na última sessão. Marina quase engasgou com o suco. Sério? Sério. Minha terapeuta ficou animada. Disse que faz tempo que não me via tão viva. Foi a palavra que ela usou quando falo de alguém. O coração de Marina deu um salto. E o que mais ela disse? Que eu deveria ir com calma, mas não me sabotar por medo. Que nem tudo que é complicado é errado. Cecília alcançou a mão de Marina sobre a mesa. E que parece que eu finalmente encontrei alguém que me faz querer ser corajosa. Elas ficaram ali por 3 horas. O brunch se transformando em café, que se transformou em uma caminhada pelo bairro. Cecília mostrou a Marina sua livraria favorita, uma pequena loja independente que vendia livros usados e discos de vinil. Marina escolheu um livro de contos que Cecília recomendou, e Cecília comprou um vinil de Elis Regina que ela jurou não ter. Mentirosa, Marina riu. Aposto que tem 2 cópias em casa. E se eu tiver? Essa aqui vai ser especial. Vou associar com hoje. Era nesses pequenos momentos que Marina se via caindo cada vez mais. Não nos grandes gestos românticos, mas nas coisas simples, como Cecília mordia o lábio inferior quando estava concentrada olhando as prateleiras, como ela ria abertamente quando Marina fazia uma piada boba, como segurava a mão dela com firmeza ao cruzarem a rua.
Mas a realidade começou a se impor quando, no 5º dia de janeiro, Marina recebeu uma mensagem de Rafael. Reunião de planejamento antecipada. Voltamos dia 8 em vez de dia 15. A Cecília já avisou? Marina olhou para o celular, o estômago apertando. Não. Cecília não tinha avisado. Provavelmente porque ela também acabara de descobrir. A resposta de Cecília veio minutos depois. Preciso te contar uma coisa. Pode ligar? A ligação foi breve e tensa. Um cliente importante havia antecipado o lançamento de um produto. Precisavam da campanha pronta para o fim de janeiro. A equipe toda voltaria mais cedo. Isso muda tudo, Marina disse, o pânico começando a se infiltrar. A gente mal teve tempo de... Eu sei, mas Marina, a gente sabia que isso ia acontecer, que a realidade ia voltar. Não tão rápido. Silêncio do outro lado. Então Cecília suspirou. Podemos nos encontrar hoje à noite? Conversar pessoalmente sobre isso? Elas se encontraram no apartamento de Cecília. Era a primeira vez que Marina ia lá, e o contraste com sua própria casa era gritante. O flat era todo em tons de branco e cinza, minimalista até demais. Parecia um catálogo de decoração, bonito, mas impessoal. Eu sei, é meio asséptico, Cecília disse, pegando a expressão de Marina. Ana escolheu a maior parte. Nunca me dei ao trabalho de mudar depois que ela saiu. Elas se sentaram no sofá de couro cinza. Cecília serviu vinho. Estava se tornando uma tradição delas. Então, Cecília começou. Dia 8. 3 dias. 3 dias, Marina repetiu. E depois volta tudo ao normal? Eu sou sua subordinada. Você é minha chefe. A gente finge que nada aconteceu? Não é fingir que nada aconteceu. É manter profissionalismo no ambiente de trabalho, enquanto a gente descobre como fazer isso funcionar fora dele. Parece tão... compartimentalizado. É. Mas é necessário, Marina. Cecília se virou para encará-la completamente. Escuta, eu sei que parece frio. Mas pensa comigo. Se a gente chegar segunda-feira e já for público que estamos saindo juntas, como fica? Vão dizer que te dou tratamento preferencial. Vão questionar cada promoção, cada projeto que te alocar. Vão fazer fofoca, criar ambiente hostil. Marina sabia que Cecília estava certa. Odiava admitir, mas estava. Então qual é o plano? O plano é: a gente continua se vendo fora do trabalho. Continua se conhecendo, continua construindo isso aqui. Mas no escritório mantemos a mesma dinâmica profissional de sempre. Cecília pegou as mãos de Marina. Não é perfeito. Vai ser difícil, mas se a gente realmente quer que isso dê certo, precisa ser assim por enquanto. Por quanto tempo? Não sei. 3 meses? 6? Até termos certeza absoluta de que é sério. Aí a gente conversa com o RH, vê se preciso transferir você de equipe ou se há outras soluções. Marina processou a informação. 6 meses fingindo que não sentia nada. 6 meses sem poder tocar Cecília no escritório, sem poder olhar para ela do jeito que queria. E se for impossível? Ela perguntou em voz baixa. E se eu não conseguir te ver todos os dias e agir como se você fosse apenas minha chefe? Então a gente descobre alternativas. Mas Marina, eu preciso que você confie em mim. Eu já pensei em tudo isso. Já perdi noites de sono pensando em cada cenário possível. E essa é a melhor opção que temos. Marina olhou ao redor do apartamento estéril. Você é sempre tão controlada? Tão... planejada? Sempre. É como eu funciono. É como sobrevivi até agora. Cecília tocou o rosto de Marina. Mas você me descontrola. De um jeito que assusta, mas também emociona. Então estou tentando encontrar um equilíbrio entre seguir meu coração e proteger a gente. Me proteger ou se proteger? A pergunta saiu mais afiada do que Marina pretendia. Cecília recuou levemente. As duas coisas. E tem problema nisso? Não, desculpa. Marina esfregou o rosto. Estou sendo injusta. É que... Cecília, eu nunca senti isso antes. Por ninguém. E a ideia de ter que esconder, de não poder mostrar... Eu sei. Eu também nunca senti assim. Cecília puxou Marina para mais perto. Mas pensa comigo.
Se a gente estragar tudo por ser impulsivo agora, a gente perde não só o que está começando, mas também nossos empregos, nossa paz. Vale a pena o risco? Marina encostou a cabeça no ombro de Cecília. Não, você tem razão. Como sempre. Não é sobre ter razão. Fazer a escolha menos ruim entre as opções ruins que temos. Elas ficaram em silêncio por um momento. Lá fora, São Paulo continuava sua orquestra urbana. Buzinas, vozes distantes, o zumbido constante da cidade. Posso dormir aqui hoje? Marina perguntou. Cecília beijou o topo de sua cabeça. Eu ia ficar ofendida se você não pedisse. A primeira noite que passaram juntas foi reveladora de maneiras que nenhuma delas esperava. Não houve sexo. Ambas estavam conscientes de que dar esse passo seria adicionar outra camada de complexidade que ainda não estavam prontas para navegar. Mas dormiram abraçadas na cama king size de Cecília, e de manhã acordaram entrelaçadas como se tivessem feito isso a vida inteira. Bom dia, Cecília murmurou, os olhos ainda fechados. Bom dia. Marina observou o rosto de Cecília relaxado pelo sono. Sem maquiagem, com o cabelo espalhado no travesseiro, ela era ainda mais bonita. Dormiu bem? Melhor do que em meses. Você? Sonhei que estávamos em uma praia, não sei qual, mas você estava rindo e tinha sol e estava tudo leve. Cecília abriu os olhos, sorrindo. Isso é um bom presságio. Elas tomaram café juntas na pequena varanda do flat, que tinha vista para um pedaço do Parque Ibirapuera. Cecília fez panquecas. Ela havia mentido sobre só saber fazer omelete. Marina descobriu. A manhã foi perfeita, até que não foi. O celular de Cecília tocou. Ela olhou a tela e fez uma careta. É minha mãe. Não atendo? Atende. Eu vou lavar a louça. Marina tentou não escutar, mas o apartamento era pequeno e as paredes finas. A conversa começou cordial. Feliz ano novo, como estão as coisas. Mas então a voz da mãe de Cecília ficou mais alta, mais insistente. Mamãe, já falei que não vou a Recife para o carnaval, porque eu tenho trabalho. Não estou inventando desculpa. Por favor, não começa. Marina lavou a louça devagar, dando tempo para Cecília terminar. Quando voltou para a sala, encontrou Cecília sentada no sofá, a cabeça entre as mãos. Tudo bem? Minha mãe querendo que eu vá para Recife no carnaval. Disse que a família inteira vai estar lá, que faz tempo que não me veem. Blá blá blá. Cecília ergueu a cabeça. Os olhos estavam vermelhos. Mas a verdade é que ela quer me apresentar para o filho de uma amiga dela, um homem. Porque ela ainda tem esperanças de que eu acerte minha vida. Marina sentiu raiva ferver em seu peito. Que absurdo! Você não precisa aguentar isso. Ela é minha mãe. Eu meio que preciso. Não, você não precisa. Marina se sentou ao lado de Cecília. Você é uma mulher adulta, bem-sucedida, incrível. Não deve satisfação sobre quem você ama. É fácil falar quando sua família te aceita. A frase cortou. Marina sabia que Cecília não quis ser cruel, mas ainda doeu. Desculpa. Cecília disse imediatamente. Isso foi injusto. Eu só... Às vezes cansa, sabe? Lutar sempre. Justificar sempre. Existir sempre na defensiva. Marina abraçou Cecília, sentindo-a tremer levemente. Eu não consigo imaginar como é, mas estou aqui. E você não está mais sozinha nisso. Cecília se aconchegou no abraço. Promete? Prometo. Elas ficaram assim por longos minutos. Quando Cecília finalmente se afastou, tinha um sorriso fraco nos lábios. Vamos fazer sair, alguma coisa caminhar, hoje. Qualquer coisa. Não quero ficar aqui remoendo. Acabaram no mercadão municipal. Era caótico e lotado e perfeito. Comeram sanduíche de mortadela, experimentaram frutas exóticas, riram de vendedores fazendo propaganda berrando. Ali, no meio da multidão, eram apenas mais 2 mulheres aproveitando o sábado. Ou quase. Cecília, é você? As 2 congelaram. Viraram-se para encontrar uma mulher de uns 40 anos com um sorriso curioso no rosto. Ana Paula! Nossa, quanto tempo! Cecília imediatamente adotou sua postura profissional, desde a última confraternização da empresa, né? Como você está?
Bem, aproveitando as férias. Cecília gesticulou vagamente para Marina. Essa é a Marina, da minha equipe. Marina sentiu o estômago afundar. Da minha equipe. Não minha namorada. Não a pessoa que estou saindo. Apenas da minha equipe. Ah, que legal. Também trazendo trabalho para as férias? Ana Paula riu. Típico da Cecília, sempre dedicada. A conversa durou apenas mais alguns minutos, mas para Marina parecia uma eternidade. Quando Ana Paula finalmente se despediu, Cecília suspirou aliviada. Perto demais. Ela fofoca mais que a internet inteira. Você me apresentou como sua funcionária. Cecília captou o tom na voz de Marina. Marina? Não, eu entendo. Faz parte do plano, né? Profissionalismo, discrição, todas essas coisas. Você está brava. Não estou brava, estou... Marina procurou a palavra certa. Frustrada. Porque racionalmente eu entendo toda a sua lógica, mas emocionalmente dói ser reduzida à da minha equipe. Cecília olhou ao redor. Elas ainda estavam no meio do mercado, cercadas de gente. Vamos conversar lá fora. Na rua, com menos gente ao redor, Cecília pegou as mãos de Marina. Olha para mim. Me olha. Esperou Marina fazer contato visual. Você não é só da minha equipe. Você está se tornando uma das pessoas mais importantes da minha vida. Mas a gente tinha combinado, lembra? Que no começo seria assim, discreto. Eu sei. E eu concordei. Mas não sabia que ia doer tanto na prática. Também dói pra mim. Acha que foi fácil não te puxar ali e corrigir? Não gritar que você é muito mais que uma funcionária? Marina piscou surpresa. Não? Não. Mas eu fiz isso por nós. Porque se a Ana Paula saísse dali suspeitando de alguma coisa, segunda-feira o escritório inteiro saberia. E aí começaria todo o circo que a gente está tentando evitar. Marina assentiu devagar. Você tem razão. De novo. Para de falar como se eu fosse uma sabe-tudo insuportável. Mas você é. Marina sorriu através da frustração. Uma sabe-tudo insuportável que eu estou meio apaixonada. Cecília arregalou os olhos. Meio apaixonada? Tá. Bem apaixonada. Feliz agora? O sorriso que iluminou o rosto de Cecília valeu cada segundo de frustração. Muito, porque eu também estou. Bem apaixonada. Assustadoramente apaixonada. Elas se beijaram ali mesmo, no meio da calçada do Mercadão, com pessoas passando ao redor. E por um momento, nada mais importava. Mas o relógio continuava correndo. 2 dias até voltarem ao escritório. 2 dias até tudo ficar infinitamente mais complicado. A manhã de segunda-feira, 8 de janeiro, chegou rápido demais. Marina acordou no seu próprio apartamento. Elas haviam decidido que seria melhor não chegarem juntas no primeiro dia, com o estômago embrulhado. Pixinguinha miou reclamando da comida atrasada. Desculpa, amigo. Estou nervosa demais para funcionar. Ela mudou de roupa 3 vezes. Seria estranho se arrumar mais do que o normal? Pareceria que estava tentando impressionar alguém. O que era verdade, mas ninguém podia saber disso. Acabou escolhendo uma blusa azul marinho simples e calça preta. Profissional, discreta. No metrô, Marina revisou mentalmente as regras que ela e Cecília haviam estabelecido. Nenhum tratamento diferenciado no escritório. Reuniões 1 a 1 apenas quando necessário. E com porta aberta. Nada de mensagens pessoais durante o horário de trabalho. Manter a mesma cordialidade profissional de sempre. Parecia simples na teoria. Na prática? Marina chegou ao escritório às 9 em ponto. Metade da equipe já estava lá, incluindo Rafael, que acenou animado. Sobreviveu ao recesso forçado? Ele brincou. Mal e porcamente. Você? Fui para Santos. Voltei vermelho como camarão, mas valeu a pena. Juliana chegou minutos depois, jogando a bolsa na cadeira com dramática exaustão. Alguém pode me explicar por que voltamos tão cedo? Eu estava planejando dormir até meio-dia todos os dias dessa semana. Cliente mandou, a gente dança, Rafael respondeu. Mas olha o lado bom, vamos ter aquele bônus gordo se entregarmos a campanha a tempo. Marina ligou o computador, tentando se concentrar nos e-mails que haviam se acumulado, mas seus olhos insistiam em se desviar para a porta, esperando. Cecília chegou às 9h30.
Marina a ouviu antes de vê-la. Aquele som característico de salto alto no piso de madeira do corredor. Então ela apareceu, impecável em um terno cinza, o cabelo preso em um coque elegante, óculos no rosto. Seus olhos encontraram os de Marina por uma fração de segundo. Havia calor ali, promessa. Mas então Cecília desviou o olhar, cumprimentando a equipe de forma genérica. Bom dia, pessoal. Espero que todos tenham aproveitado o que restou das férias. Reunião geral em 15 minutos na sala de conferência. E foi embora, sem olhar para trás. Marina soltou um suspiro que não sabia estar segurando. Juliana se inclinou na divisória. Tudo bem? Você está estranha. Estou bem, só ainda em modo férias, sabe? Sei, mas o olhar de Juliana era perspicaz demais. A reunião foi tortura educada. Cecília apresentou o novo projeto, uma campanha integrada para lançamento de smartphone. Prazo apertado, expectativas altas, distribuiu tarefas, estabeleceu cronogramas, respondeu perguntas. Era eficiente, profissional, completamente focada. Marina forçou-se a prestar atenção no conteúdo, e não na forma como a luz da sala fazia os olhos de Cecília brilharem, ou em como suas mãos gesticulavam quando ela estava animada com uma ideia. Ou em como ela mordia o lábio quando estava pensando. Marina! A voz de Cecília a trouxe de volta à realidade. Você pode liderar a parte de conteúdo para redes sociais? Sim, claro. Sem problemas. Ótimo. Preciso que você me envie um outline até quarta-feira. Podemos marcar um alinhamento para quinta, se funcionar para você. Funciona. Foi tudo tão formal, tão distante, como se os últimos dias não tivessem acontecido. O dia arrastou-se. Marina se enterrou em trabalho, tentando não pensar em como Cecília estava a apenas alguns metros de distância, mas poderia estar em outro planeta. Por volta das 3 da tarde, uma mensagem apareceu no seu celular. Sei que está difícil, para mim também, mas você está indo bem, C. Marina olhou ao redor, ninguém prestando atenção. Digitou rapidamente. Sinto sua falta. A resposta veio quase imediata. Eu também. Janta amanhã? Sim. Foi o suficiente para Marina sobreviver o resto do dia. Os dias se transformaram em semanas, e elas encontraram um ritmo. Durante o dia, eram Cecília e Marina, chefe e subordinada. Profissionais, eficientes, cordiais. Mas algumas noites por semana, em restaurantes discretos longe do escritório ou nos apartamentos uma da outra, eram apenas Cecília e Marina. Como foi seu dia? Tornou-se a pergunta favorita de Marina. Porque no trabalho, ela via apenas a Cecília profissional. Mas à noite, ela conhecia a Cecília que reclamava de reuniões chatas, que fazia imitações hilárias de clientes difíceis, que admitia quando estava insegura sobre uma decisão. Em uma terça-feira de fevereiro, elas estavam no apartamento de Marina. Cecília havia trazido comida tailandesa e estava sentada no chão da sala, documentos espalhados ao redor. Pixinguinha dormindo em seu colo. Esse relatório está me matando. Ela suspirou. A diretoria quer números que simplesmente não existem. Marina se sentou atrás dela, começando a massagear seus ombros. Então inventa. Projeção otimista baseada em dados históricos ajustados para tendências de mercado. Você é um gênio do marketing corporativo. Aprendi com a melhor. Cecília virou a cabeça para olhar Marina. Posso te contar uma coisa? Às vezes é tortura ter você tão perto no escritório e não poder fazer isso. Ela puxou Marina para um beijo. Só às vezes? Marina provocou quando se separaram. Ok, sempre. É sempre tortura. Cecília afastou os documentos, puxando Marina para sentar de frente para ela. Mas sabe o que é pior? Quando você tem uma ideia brilhante em uma reunião e eu quero te beijar na frente de todo mundo. Ou quando você ri de uma piada idiota do Rafael e fico com ciúmes absurdos. Você fica com ciúmes do Rafael? Fico com ciúmes de qualquer pessoa que te faz sorrir e não sou eu. Marina sentiu seu coração derreter. Você sabe que não tem com o que se preocupar, né? Eu só tenho olhos para você. Eu sei. Mas isso não torna os sentimentos menos estúpidos. Cecília brincou com uma mecha do cabelo de Marina. Sinto falta de poder te tocar. De poder olhar para você sem medir cada expressão. Quanto tempo mais você acha que precisamos manter isso assim? Era a pergunta que pairava sobre elas constantemente. Cecília suspirou. Honestamente?
Acho que já está na hora de falarmos com o RH. Já faz quase 2 meses. Sabemos que é sério. Sabemos que queremos isso. O coração de Marina acelerou. Sério? Sério. Estou cansada de esconder. E mais importante, estou cansada de te esconder. Você merece mais do que encontros secretos e mensagens deletadas. Mas e o trabalho? E se quiserem me transferir? Então a gente lida, juntas. Cecília segurou as mãos de Marina firmemente. Olha, eu pensei muito sobre isso. O pior cenário é você ter que mudar de equipe, mas continuar na empresa. O melhor cenário é eles deixarem tudo como está, com algumas diretrizes claras. De qualquer forma, a gente continua juntas. E isso é o que importa. Marina abraçou Cecília com força. Quando? Que tal semana que vem? A gente marca com a Márcia do RH, conta a situação, vê quais são as opções. Estou com medo. Eu também, mas é um medo bom. É o medo de quem está prestes a parar de se esconder. A conversa com a Márcia do RH aconteceu em uma sexta-feira, no final do expediente. Elas haviam pedido uma reunião conjunta, o que já havia levantado sobrancelhas. Márcia era uma mulher na casa dos 50, cabelos grisalhos, ar maternal, mas profissional. Ela ouviu enquanto Cecília explicava a situação, como havia começado, quanto tempo estava acontecendo, por que estavam vindo agora. Entendo, Márcia disse quando Cecília terminou. E vocês estão cientes de que isso pode gerar algumas complicações? Estamos, Marina respondeu. Mas queremos fazer da forma certa, seguir os protocolos. Márcia folheou alguns documentos. Tecnicamente, não há nenhuma política contra relacionamentos entre funcionários. Há apenas recomendações para casos de hierarquia direta, que é o caso de vocês. Quais são as opções? Cecília perguntou. Opção 1. Marina é transferida para outra equipe com supervisão diferente. Opção 2. Cecília se abstém de decisões relacionadas à avaliação de performance e promoções de Marina, com outro gestor assumindo esse papel. Opção 3. Uma das duas pede transferência para outra área da empresa. Silêncio pesado na sala. Quanto tempo temos para decidir? Marina perguntou. Vou precisar reportar isso à diretoria até segunda. Mas vocês podem pensar no fim de semana e me dar uma resposta. Márcia tirou os óculos, seu tom ficando mais suave. Olha, vocês duas, posso falar fora do protocolo? Ambas assentiram. Eu trabalho aqui há 15 anos. Já vi muitos relacionamentos de escritório. A maioria termina mal porque as pessoas não fazem o que vocês estão fazendo, sendo honestas, seguindo as regras. O fato de terem vindo até mim mostra maturidade e compromisso. Ela sorriu. Vão ter desafios pela frente. Vão ter gente fofocando, questionando. Mas se é real, vale a pena. Marina sentiu Cecília apertar sua mão embaixo da mesa. Obrigada, Márcia, Cecília disse. De verdade. Quando saíram da sala, o escritório estava praticamente vazio. Todo mundo já havia ido embora aproveitar a sexta à noite. Elas caminharam em silêncio até o elevador. Dentro do elevador vazio, Cecília finalmente falou. Então, opção 2. Marina disse sem hesitar. Eu fico na equipe. Você continua como líder, mas outro gestor cuida das minhas avaliações. É a opção que menos muda a nossa dinâmica de trabalho. Você tem certeza? Porque eu posso aceitar outra proposta se... Cecília. Marina segurou seu rosto. Eu entrei na empresa antes de você. Eu gosto do que faço, gosto da equipe. Não vou jogar isso fora só porque estamos juntas. A opção 2 faz mais sentido. O elevador chegou no térreo. As portas se abriram para revelar o lobby vazio do prédio. Por um momento, elas apenas ficaram ali, olhando uma para a outra. Então Cecília fez algo que nunca havia feito antes. Ali, no saguão do prédio onde trabalhavam, puxou Marina para um beijo. Não foi longo nem dramático. Foi simples, doce, uma promessa. Vamos jantar? Cecília perguntou quando se separaram. Vamos. Mas dessa vez, um lugar onde a gente não precisa se esconder. Elas foram para um restaurante em Moema, um lugar bonito com mesas na calçada. Pediram vinho, massas, sobremesa, conversaram alto, riram sem se preocupar se alguém estava olhando. De mãos dadas sobre a mesa, sem se importar quem via. Sabe o que é engraçado? Marina disse sobre a sobremesa. Aquele dia no happy hour, quando fiz o convite de brincadeira,
Se alguém tivesse me dito que 2 meses depois estaríamos aqui, eu nunca teria acreditado. Por que não? Porque você parecia tão inatingível. Essa mulher linda, bem-sucedida, super inteligente. E eu era só a Marina, a assistente que te achava incrível de longe. Você nunca foi só a Marina. Cecília entrelaçou seus dedos. Você sempre foi a mulher que iluminava a sala quando entrava, a pessoa mais criativa e apaixonada que já conheci. Aquela cujo riso eu procurava nas reuniões porque sabia que se você estivesse rindo, minha piada tinha sido boa. Marina sentiu lágrimas se formarem. Para. Não vou parar. Você precisa ouvir isso. Cecília limpou uma lágrima que escapou do olho de Marina. Você me salvou, sabia? Estava tão perdida, tão presa em uma vida que não me fazia feliz. E aí você apareceu com aquele sorriso e aquele convite absurdo, e de repente tudo fez sentido de novo. Eu te amo. As palavras saíram antes que Marina pudesse censurá-las. Desculpa, eu sei que é cedo, e talvez você não esteja pronta para ouvir isso, mas eu também te amo. Cecília estava chorando agora também. Amo você de um jeito que assusta e emociona ao mesmo tempo. Amo como você vê o mundo. Amo como me faz querer ser mais corajosa. Amo. Ela riu através das lágrimas. Amo até aquele gato laranja ridículo que vive me ignorando. Marina riu e chorou ao mesmo tempo. O Pixinguinha te ama também. Só não demonstra porque é gato. Elas ficaram ali até o restaurante começar a fechar, apenas existindo juntas, sem esconderijos, sem medo. Era o começo que sempre deveriam ter tido. E mais importante, era apenas o começo. Segunda-feira chegou. Marina e Cecília enviaram sua decisão para Márcia. Opção 2. Em uma semana, seria anunciado que Daniela, outra diretora da empresa, assumiria a gestão direta de Marina para questões de avaliação, mas ela permaneceria na equipe de Cecília para projetos. A notícia se espalhou rápido. Marina estava em sua mesa quando Juliana praticamente pulou na divisória. É verdade? Ela gritou, sussurrou. O quê? Você e a Cecília? Ouvi o pessoal do RH comentando. Marina, como você não me contou? Marina olhou ao redor. Rafael também estava olhando, assim como metade da equipe. Não havia como negar agora. É verdade, a gente está juntas há alguns meses. Eu sabia. Juliana abraçou Marina com força. Eu sabia que tinha alguma coisa. O jeito que vocês olhavam uma para outra. Marina, estou tão feliz. Rafael se aproximou sorrindo. Parabéns, Mari. A chefe é uma boa pessoa. Vocês combinam. Outros da equipe vieram cumprimentar, fazer perguntas, discretas, expressar apoio. Foi avassalador, mas também, bom, liberador. Cecília apareceu na área da equipe por volta do meio-dia. O burburinho diminuiu quando todos a viram. Posso roubar a Marina para o almoço? Ela perguntou, dirigindo-se ao grupo, mas olhando apenas para Marina. Pode, Marina disse, pegando sua bolsa. Enquanto caminhavam para o elevador, Marina podia sentir os olhares, ouvir os sussurros. Mas quando Cecília segurou sua mão, tudo isso ficou distante. Como está sendo? Cecília perguntou quando estavam sozinhas no elevador. Assustador, mas bom. Vai melhorar. As pessoas vão se acostumar. Vão parar de ser novidade. E até lá, Cecília puxou Marina para um beijo rápido. Até lá, a gente lembra que o que importa é isso aqui, nós duas. O resto é só ruído. Elas almoçaram em um café perto do escritório. Conversaram sobre o projeto, sobre o fim de semana que planejavam juntas, sobre pequenas coisas do dia a dia. Era normal. Era leve. Era exatamente o que deveria ser. Quando voltaram ao escritório, encontraram um pacote na mesa de Marina. Dentro, um copo térmico com os dizeres World's OKest Employee e um bilhete de Rafael, para você usar nas reuniões com sua namorada-chefe. Marina riu, mostrando para Cecília. Pelo menos ele tem senso de humor, Cecília comentou, mas estava sorrindo também. As semanas seguintes trouxeram ajustes. Marina teve que aprender a trabalhar com Daniela como gestora direta,
embora ainda colaborasse intensamente com Cecília em projetos. Houve alguns comentários maldosos, sempre há, sobre favorecimento e competência questionável, mas a equipe em geral foi solidária. E lentamente, maravilhosamente, o extraordinário se tornou ordinário. Cecília e Marina namorando deixou de ser novidade. Se tornaram apenas mais um casal, assim como havia outros na empresa. Em uma noite de março, 3 meses depois do ano novo, elas estavam na laje do prédio de Marina novamente. Era o aniversário de 3 meses delas. Marina havia insistido em comemorar, mesmo Cecília achando excessivamente adolescente. Só estou dizendo que adultos normais não comemoram cada mês. Cecília provocava, mas tinha um sorriso no rosto. Adultos chatos não comemoram. Nós não somos adultos chatos. A cidade se estendia ao redor delas, viva e pulsante. Não havia fogos dessa vez, apenas o brilho constante de São Paulo à noite. Mas não precisavam de fogos. Tinham algo melhor. Posso te perguntar uma coisa? Marina disse, encostada em Cecília. Sempre. Você se arrepende de ter aceitado meu convite naquele dia? Cecília virou Marina para olhá-la diretamente. Nunca, nem por um segundo. Aquilo foi o melhor sim que já dei na vida. Mesmo com toda a complicação? O trabalho, as fofocas, tudo, principalmente por causa disso. Porque me provou que você vale qualquer complicação. Que nós valemos. Cecília beijou a testa de Marina. E você? Se arrependeu de ter feito aquela brincadeira? Meu único arrependimento é não ter feito mais cedo. Elas ficaram ali, abraçadas, enquanto a cidade continuava a sua sinfonia. Pixinguinha miou da janela do apartamento, exigindo atenção. Seu gato está com ciúmes de novo, Cecília observou. Nosso gato, Marina corrigiu. Porque você sabe que basicamente mora no meu apartamento agora. Verdade. Devo começar a pagar aluguel? Pode começar deixando de comprar aquela marca cara de café. O meu de supermercado funciona perfeitamente. Nunca. Eu tenho padrões. Marina riu, puxando Cecília de volta para o apartamento. Pixinguinha os recebeu com miados dramáticos de abandono. Drama Queen. Marina murmurou para o gato, enchendo sua tigela. Cecília se jogou no sofá, observando Marina com aquela expressão suave que ela agora usava sem reservas. Quer saber de uma coisa? Quando acordei no dia 1º de janeiro, pensei que seria só mais um ano. Mais 12 meses de trabalho, solidão, rotina, e aí você transformou tudo. Marina se sentou ao lado dela. Para melhor, espero. Infinitamente melhor. Cecília puxou Marina para seu colo. Você me devolveu algo que eu achei que tinha perdido. O quê? Esperança. De que existem coisas boas. De que vale a pena se arriscar. De que amor não precisa ser complicado ou doloroso. Pode ser simples, leve, como isso aqui. Marina beijou Cecília, despejando todo o amor que sentia naquele gesto. Quando se separaram, ambas estavam sem fôlego. Te amo. Marina sussurrou. Também te amo. Tanto que às vezes assusta. Bom tipo de assustador? O melhor tipo. Elas passaram o resto da noite assim, conversando, rindo, fazendo planos. Pequenos planos, como uma viagem de fim de semana para a praia. Grandes planos, como talvez, eventualmente, procurar um apartamento maior juntas. Era apenas o começo. Haveria desafios pela frente. Sempre há momentos de dúvida, discussões, obstáculos. Mas elas haviam provado que podiam enfrentar tudo isso juntas, porque no final das contas, tudo começou com uma brincadeira em um happy hour. Uma frase jogada ao vento que se transformou em uma promessa, em um amor que nem Marina nem Cecília sabiam estar procurando, mas que ambas precisavam desesperadamente. E quando Cecília acordou no dia seguinte, Marina ainda dormindo ao seu lado, Pixinguinha roncando no pé da cama, ela pensou: esse é o começo que merecia. Esse é o amor que vale a pena. Não foi fácil. Não foi simples. Mas foi real. E isso era tudo o que importava. E aí, pessoal? Chegamos ao final dessa jornada. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Essa história de Marina e Cecília mostra que às vezes os melhores amores começam de forma inesperada, com uma brincadeira que se torna real. Comenta aqui embaixo.
Você já passou por algo parecido? Já teve coragem de arriscar mesmo com medo? Quero saber suas histórias. E não esquece de seguir o canal para mais histórias assim. De qual cidade você está me ouvindo? Deixa nos comentários. Um abraço e até a próxima história.